Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 33, que falará sobre as aves, ou melhor, que continuará falando sobre as aves, visto que na nossa aula anterior nós vimos as características gerais desse grupo. E hoje estudaremos a reprodução e a importância ecológica desses animais. Iniciando pela reprodução, as aves elas se reproduzem de forma sexuada, ou seja, há o envolvimento dos gametas e a fecundação é interna, ocorre no interior de ovos, né? Então, dessa forma, todas as aves, elas são classificadas como ovíparas. Põem ovos com casca dura e o embrião ele vai se desenvolver ali dentro. Logo mais à frente, nós veremos a estrutura interna do ovo e entenderemos a função de cada uma dessas estruturas. Agora, dando continuidade a respeito da reprodução desses animais, eles apresentam diversas estratégias reprodutivas, né? Isso varia muito de espécie para espécie. De modo geral, os machos eles disputam a atenção da fêmea, né? Com o canto, com plumagem colorida. Então, na maioria das espécies de aves, se nós formos observar, os machos eles são mais coloridos, como no caso do pavão, né? Que tem essas penas coloridas, coisa que a fêmea não tem, né? Justamente porque ele não abre essas penas coloridas o tempo todo, somente quando ele quer chamar a atenção da fêmea para a reprodução. E além desse tipo de coisa que eles podem fazer, né? Algumas espécies, elas dançam, como a gente diz, né? Elas fazem movimentos coordenados, ritmados, que nos lembra a dança, né? E são rituais aí para chamar a atenção mesmo da fêmea, né? Então varia muito de espécie para espécie, tá bom, pessoal? E aqui no livro de vocês até relata, né, que certas aves, como andorinhas do mar, elas chegam a voar 20 mil quilômetros de um polo a outro, só para encontrar o ambiente ideal para a construção dos seus ninhos. Então é bem diverso, né? Cada espécie tem a sua característica dentro desse grupo. Agora, dando continuidade aqui a respeito da reprodução, para que o embrião desses animais ele possa se desenvolver, é necessário que os ovos sejam chocados. Não é como uma tartaruga que deixa seus ovos na areia, como a gente viu, não é mesmo? Esses ovos eles precisam ser chocados a uma temperatura em torno de 40 graus Celsius. E quando o embrião ele já tiver se desenvolvido completamente, né, vai ocorrer o rompimento da casca do ovo e vai ocorrer então o nascimento dos filhotinhos. E esses filhotinhos, eles ainda em muitas espécies eles vão permanecer no ninho por algum tempo. Então, os ninhos, eles podem ser das mais variadas formas, que eu coloquei vários exemplos diferentes para vocês, para que percebam, né, a diversidade. Então, tem aqui o João de Barro, ele utiliza barro, né, para fazer a casinha dele, o ninho dele. Tem ainda uns ninhos, assim, mais diferentes, né, para também proteger contra predadores. Então, tem os que fazem ninho dentro de troncos de árvore, enfim, tem uma variedade, uma diversidade muito grande. Isso que é interessante que vocês percebam, ok? Agora vejamos aqui as estruturas internas de um ovo, como eu havia falado para vocês que ia mostrar. Então, essa imagem está lá na página 45 do livro didático de vocês e mostra as estruturas. Vou começar aqui pela casca. A casca ela é uma estrutura rígida, né? Porém, ela tem poros que permitem a passagem do oxigênio. Aqui nós podemos observar o disco germinativo, né? Que vai dar origem ao embrião. Lembra aquele pontinho preto que eu falei para vocês, que a gente encontra no ovo quando a gente quebra o ovo para, por exemplo, fritá-lo, enfim? Aí nós temos a gema, né? A famosa gema. A gema, ela contém várias substâncias nutritivas para alimentar o embrião, né? Para que ele possa se desenvolver. E a clara, ela vai atuar como um amortecedor, que vai proteger, né, o embrião contra impacto. E temos a calasa, que ela é responsável pela sustentação da gema, então mantém a gema afastada da casca, né, evitando aí com que essa gema ela fique aderida na membrana interna da casca do ovo. Então, aqui do lado mostra pra gente também a câmara de ar, que vai ter uma reserva de ar para que o embrião possa respirar.
Aqui nós podemos ver pequenos vasos sanguíneos e justamente o embriãozinho, ele vai receber os nutrientes, o oxigênio dele por meio de finos vasos sanguíneos, ok? Então são essas estruturas básicas, né, para que a gente possa compreender como que é o desenvolvimento de uma ave, visto que todas, né, são ovíparas. Agora, vamos finalizar, né, com a importância ecológica das aves, o meu grupo favorito. As aves, elas auxiliam na dispersão de sementes, então coloquei aqui para vocês essa imagem, né? Várias espécies se alimentam de frutos e várias se alimentam da própria semente, né? E vão auxiliar na dispersão. Então, isso ajuda muito o meio ambiente, né? Algumas espécies, como o beija-flor, que eu coloquei também uma imagem aqui para vocês, são polinizadoras, transportam pólen de uma flor para outra. De forma geral, elas participam, né? Todas as aves participam das teias alimentares, ou elas vão ser os predadores, ou serão as presas, né? Que também é importante. E os seus ovos podem servir de fonte de alimento para diversas espécies, perdão. Inclusive nós seres humanos, né? Uma grande parte da população consome ovos de aves, né, na alimentação. Então, não somente os seres humanos, mas várias outras espécies também vão utilizar os ovos como fonte de alimento, serpentes, né? Enfim. Então, nossa aula vai terminando por aqui. Nos vemos na nossa próxima live. Bons estudos e até lá!